Do Bunny ao Charada, esses são apenas dois dos vilões mais intrigantes da franquia Batman. Mas embora ambos sejam populares, eles nem chegam perto da popularidade e sucesso do Coringa, que é, sem dúvida, um dos vilões mais icônicos da história do cinema e dos quadrinhos. Mas o que torna o Coringa tão único e por que ele foi reinventado tantas vezes? Vou responder a isso e muito mais no vídeo de hoje: a psicologia sombria do Coringa. Agora, para realmente entender a psicologia sombria do Coringa, precisamos voltar ao começo de tudo. O Coringa apareceu pela primeira vez em 1940 como o primeiro vilão do Batman, graças à criatividade coletiva de Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. A inspiração para o Coringa vem de 3 elementos principais. Primeiro, sua aparência distorcida de palhaço, que é universalmente perturbadora. Em seguida, a personalidade alegre e astuta de um bobo ou trapaceiro, comum na literatura e no folclore. Por fim, as tendências violentas de um psicopata com um QI de nível genial. Combine essas características, e você tem um personagem que domina a tela e não será esquecido. A princípio, o Coringa deveria aparecer em Batman número 1 como o primeiro vilão do Batman, mas morrer em Batman número 2. No entanto, Whitney Ellsworth, o editor-chefe da época, achou que isso seria um erro. Como resultado, o Coringa apareceu em 9 das primeiras 12 edições do Batman. Ao final da primeira fase dos quadrinhos, os fãs consideravam o Coringa o arqui-inimigo do Batman, e ficou claro que ele veio para ficar. Nos 80 anos seguintes, o Coringa passou por várias mudanças, à medida que a empresa DC enfrentava desafios. Nos anos 1960, por exemplo, o Coringa não apareceu em nenhum quadrinho por mais de 4 anos, devido à antipatia do editor-chefe Julius Schwartz pelo personagem. O Coringa foi revitalizado nos anos 1970 pelo escritor Dennis O'Neil e o artista Neal Adams, que o trouxeram de volta às suas raízes como um serial killer sádico com tendências brincalhonas. Foi também nos anos 1980 que o icônico queixo do Coringa se tornou uma característica marcante de sua aparência. A partir daí, a popularidade do Coringa continuou a crescer por meio de mais quadrinhos. No entanto, só quando o Coringa chegou às telas grandes é que ele se tornou um supervilão mundialmente conhecido. Desde a interpretação de César Romero na série de TV do Batman em 1966 até a performance de Jack Nicholson no filme Batman de 1989, houve muito debate sobre qual foi a representação mais icônica, mas nenhuma impulsionou mais a popularidade do personagem do que a performance de Heath Ledger em 2008 em O Cavaleiro das Trevas. Mas a questão não é quem interpretou o Coringa mais icônico, é porque tantos grandes atores estão ansiosos para interpretar o personagem em primeiro lugar. E bem, você verá logo que é pelos mesmos motivos que o Coringa é tão popular. Pergunte a qualquer fã da DC quem é o vilão mais forte do Batman, e provavelmente eles responderão algo como Cara de Barro ou Era Venenosa. Pergunte quem é o mais perigoso e talvez digam Ben ou Ra's al Ghul. Mas quando se trata do vilão mais icônico, a resposta é sempre o Coringa. Existem 3 razões para isso. A primeira razão é a complexidade psicológica e imprevisibilidade do Coringa. Para ilustrar isso, vamos compará-lo a Lex Luthor dos quadrinhos do Superman. Como vilão, Luthor opera a partir de uma estrutura racional e direta. Ele quer poder e usa métodos típicos como violência e dinheiro para obtê-lo. Por exemplo, em Lex Luthor, Man of Steel, Luthor tenta comprar a Wayne Enterprises para dominar financeiramente o mundo e eliminar a concorrência. Em contraste, o Coringa também busca poder, mas ele usa o caos para desestabilizar Gotham City e minar as autoridades. Em O Cavaleiro das Trevas, por exemplo, o Coringa orquestra uma série de cenários, como o assalto ao banco, a bomba no ferry e a destruição do hospital para criar medo entre os cidadãos de Gotham
e encorajá-los a se rebelar contra as autoridades. Esse método de obter poder é muito mais imprevisível, tornando-o muito mais interessante de assistir. Você nunca sabe o que ele fará a seguir, o que mantém você na ponta da cadeira. A próxima razão para o caráter cativante e o sucesso do Coringa é o fracasso social e a alienação, que foi melhor retratada no filme de Todd Phillips, com a interpretação de Joaquin Phoenix. Compare o Coringa com a Mulher Gato, uma vilã competente e confiante que frequentemente supera o Batman. Como espectadores, não queremos que a Mulher Gato vença. No entanto, apesar de sabermos que o Coringa é o vilão, não podemos deixar de torcer por ele. No filme de Todd Phillips, o personagem principal, Arthur, luta em uma sociedade que constantemente o rejeita e o empurra para baixo. À medida que a história avança, ele transforma essa rejeição em uma fonte de poder, levando-o a perder o controle e matar os 3 empresários de Wall Street no metrô. O que ele faz é horrível e absolutamente errado, mas como espectadores, não podemos deixar de sentir simpatia por ele naquele momento e sorrir diante de sua vitória. Compare isso com Bane na trilogia O Cavaleiro das Trevas, onde ele isola Bruce Wayne no poço. Bane é fascinante? Sem dúvida. Mas queremos que ele vença? Definitivamente não. Finalmente, o Coringa também serve como um reflexo dos medos do mundo real, o que o torna não apenas inquietante, mas relacionável com o público. Ao contrário da maioria dos vilões em filmes de super-heróis, o Coringa não possui poderes incríveis. Em vez disso, ele é apenas um homem que sucumbe às falhas de sua própria mente e embarca em uma jornada de caos e destruição. Na realidade, isso é semelhante à mentalidade de um serial killer da vida real. Então, quando olhamos para o Coringa, não vemos um super-vilão, mas sim um reflexo de algo que espreita em nossa própria sociedade. Mas, como você verá, o Coringa faz mais do que apenas refletir, porque, infelizmente, ele também inspirou crimes do mundo real. Para todos os milhões de pessoas que veem o Coringa como um exemplo do que não fazer na vida, sempre haverá alguns poucos que o veem como uma fonte de inspiração. Um dos exemplos mais infames disso ocorreu em 2012, quando um homem chamado James Holmes abriu fogo durante uma sessão da meia-noite de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Holmes constantemente se referia a si mesmo como o Coringa e até tingiu o cabelo de vermelho para imitar a aparência do personagem. 2 anos depois, em Las Vegas, um incidente semelhante ocorreu quando um homem chamado Jared Miller e sua esposa, Amanda Miller, abriram fogo em um restaurante. O casal tinha uma obsessão séria pelo Coringa e Harley Quinn e citaram o casal fictício como inspiração para seu ataque. Finalmente, há o caso de uma garota de 14 anos na Inglaterra que cortou a boca para imitar as cicatrizes do Coringa antes de esfaquear sua amiga. Incidentes como esses levantam questões sobre a influência de vilões icônicos como o Coringa, e muitos estão preocupados que as recentes adaptações de Todd Phillips, que supostamente glorificam doenças mentais, possam ter um impacto semelhante na sociedade. No geral, já se passaram 80 anos desde que o Coringa surgiu pela primeira vez, e tenho a sensação de que ele estará por aqui por mais 80 anos no futuro. Ele ainda terá a mesma aparência então? Quem sabe? Mas uma coisa é certa, o Coringa continuará a capturar os corações de milhões de fãs ao redor do mundo e, infelizmente, provavelmente inspirará alguns que levam seu personagem um pouco a sério demais. Mas eu tenho uma pergunta para você. Quem você acha que foi o Coringa mais cativante? Nos diga nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir.